Tudo bem com vocês, pessoal? Boa noite a todos, né? Tô gravando agora aqui à noite, mas você que está assistindo de manhã, bom dia. Você que está assistindo à tarde, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula. Nós fizemos uma primeira aula de matriz e determinante, ficou uma aula grande. Até falei para vocês separarem em duas, né, para ficar mais fácil de fazer. Fizemos uma segunda aula que foi sobre método de resolução de sistema de equação linear. Inclusive, eu vou fazer um parênteses, né? Eu passei a atividade de resolução de sistema e, para simplificar, nós passamos na aula o método da adição, o método da substituição e o método de escalonamento, que é o método universal. Tem outros métodos, principalmente um método que eu não passei para vocês, que é o método de Cramer, né? Que utiliza determinante para resolver sistema de três equações de três incógnitas. É um método que é pouco utilizado, né? Ele é um método muito bacana, mas pouco utilizado. Então eu deixei ele de fora para otimizar o nosso tempo, mas fica aí a nível de observação. Se vocês, inclusive, quiserem fazer os exercícios de sistema e, porventura, em algum deles utilizar o método de Cramer, fiquem à vontade para utilizar. Não vou cobrar o método de Cramer, inclusive na prova, tá? Fiquem à vontade aí, não tem problema nenhum não. Então, fazendo essa observação, e hoje a gente vai começar a estudar espaço vetorial. Essa semana a gente vai estudar espaço vetorial e transformação linear. Então eu vou reduzir a tela aqui e a gente vai começar a falar sobre espaço vetorial. Primeira coisa para vocês entenderem, essa sequência de aulas que nós vamos fazer essa semana, essas duas, elas são voltadas para vetores. Então, vou tentar simplificar o máximo possível e passar realmente o que é importante para que de uma forma que vocês consigam absorver, que vocês consigam entender. Imaginem comigo que a gente, pensando em duas dimensões, né? Nós temos aqui o nosso gráfico em duas dimensões e nós temos várias coordenadas vetoriais, né? Então, quando a gente fala em uma coordenada vetorial, nós temos aqui x e y, né? Coordenada x e coordenada y do vetor, x1 e y1, e posso ter outras, né? Posso ter aqui x2, y2, posso ter várias coordenadas vetoriais aqui. Quando eu penso nesse grupo de coordenadas vetoriais, eu posso imaginar que seja um conjunto de vetores. Isso pode estar relacionado, por exemplo, com uma figura. Se a gente pega uma figura qualquer, um quadrado, um cubo, qualquer figura, um pilar, por exemplo, joga no software, nós vamos ter vários vetores, que compõem essa figura. Vamos pensar por aí. Para que esse grupo de vetores eles componham um espaço vetorial, ele precisa seguir algumas regras que a gente vai chamar de axiomas. É como se a gente fizesse o seguinte: olha, eu tenho esse tanto de vetores aqui e eles formam um conjunto de vetores. Para que esse conjunto seja um conjunto verdadeiro, seja um conjunto válido, esses vetores eles têm que ser submetidos a alguns axiomas, que são algumas regras matemáticas, para que você consiga provar. Se ele satisfazer todos os axiomas, a gente pode dizer que esse conjunto é um espaço vetorial. Então, a princípio, quaisquer vetores nós podemos relacioná-los entre si. Mas só vai ser espaço vetorial se satisfazer os axiomas. Então, é como se a gente tivesse o seguinte: eu tenho aqui um conjunto de vetores, e esse conjunto de vetores ele tem uma lei de formação. Vamos imaginar aqui.
E eu quero ver se alguns vetores aqui se encaixam no perfil desse conjunto. Então, o que eu vou fazer? De acordo com aquela lei, aquela organização do conjunto, eu vou provar diante dos axiomas, que são as regras matemáticas, para ver se satisfaz. Se satisfazer, eu posso dizer é válido. Se não satisfazer os axiomas, eu vou dizer que não é válido. Beleza? Sempre que a gente falar, né, que álgebra é uma disciplina muito matemática, né? E aí eu sei que para vocês, principalmente para vocês que estão aí na fase final do curso de vocês, vou fazer aqui um parênteses, né? Você vai fazer o curso especial ou fazer uma disciplina que você precisa fazer, uma disciplina que está lá do quarto período e você está no final do seu curso. O ponto negativo nisso é que você já está em outra dimensão, vamos dizer assim, do seu curso. O curso ele é separado em algumas etapas, né? Você tem ensino básico, ensino intermediário, que é um ensino mais específico do curso, e depois um terceiro, que é o ensino prático, profissionalizante, vamos dizer assim. Então vocês já estão lá na parte profissionalizante do curso e volta para fazer uma disciplina que é do núcleo básico. E às vezes você não consegue enxergar muitas aplicações. Então esse é um problema. Por isso que a gente sempre tenta ao máximo pedir que vocês façam os cursos lá no início, para não deixar a disciplina para trás. Porque depois é ruim, né? Fica muito perdido. Fala, nossa, essa disciplina fica um pouco perdido porque ela não tem tanta aplicação direta no seu curso. Né? Ela compõe o ensino básico, tá? Mas vamos tentar entender um espaço vetorial como um grupo de vetores que compõem uma figura, que compõem um pilar, que compõem uma estrutura. Né? E a gente precisa saber se todos esses vetores eles estão de acordo, eles estão seguindo as regras de construção daquele pilar, as regras de construção daquela figura geométrica. Entende? Então a gente vai conseguir provar isso aqui matematicamente. Eu vou fazer o exercício e vocês vão entender um pouco melhor. Mas antes de fazer o exercício, eu vou colocar os axiomas. Nós temos 8 axiomas divididos em 4 axiomas de adição. O que é um axioma? Um axioma é uma condição matemática. Então a gente entende um axioma como, vamos até escrever aqui, como uma condição matemática. Como uma condição matemática, tá? Então, veja bem, da adição nós temos 4. O primeiro axioma da adição ele é o seguinte: U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Aonde U, V e W são vetores, tá? São vetores, beleza? Então, esse primeiro axioma é o axioma da matemática que a gente chama de propriedade comutativa, né? Então, se a gente faz, como se eu fizesse o seguinte, a gente está colocando o parênteses no U mais na soma do V mais o W. Como é soma, não importa a ordem, né, que vocês façam a primeira soma. Então, se a gente inverter, se eu somar primeiro o U mais o V e depois somar o W, vai fazer alguma diferença? Então, se satisfazer a igualdade, beleza. Se não satisfazer a igualdade, significa que, por um axioma, ele está provado que não é um espaço vetorial. Tá? Eu vou escrever todos os axiomas aqui e a gente vai explicando todos. O segundo axioma, U mais V é igual a V mais U. Ou seja, a ordem dos fatores vai importar na soma. Tá vendo? A gente está invertendo a ordem e a gente vai tentar provar. Né? Tem que funcionar matematicamente falando. Se eu faço 2 mais 4 é a mesma coisa que 4 mais 2. Concorda comigo? Então aqui, nesse conteúdo em si, não vai aparecer números, vai aparecer letras. Então a gente vai ter que se esforçar um pouquinho para compreender essa questão das letras, tá? Porque sempre que a gente faz de forma genérica, fica um pouco mais difícil de entender, né? Agora aparece aqui o elemento nulo, né? O elemento neutro na matemática, que é o zero. U mais zero é a mesma coisa que U. Ou seja, se eu estiver somando uma coordenada com um zero, vai ser a mesma coisa que U.
E o quarto axioma seria o inverso. U mais o menos U tem que ser igual a zero. Ou seja, se eu somar 2 com o inverso de 2, que é menos 2, tem que dar zero, tem que se anular. Então, nós temos aqui 4 axiomas da adição, que são propriedades matemáticas, condições matemáticas, né? Eu poderia entender isso como números, só para que vocês visualizem um pouco melhor, né? Essa primeira, por exemplo, eu tenho aqui o 1 mais 2 mais 3. Isso aqui teria que ser a mesma coisa que 1 mais 2 mais 3. Então, matematicamente, é a mesma coisa, né? 2 mais 3, primeiro a gente tem que fazer o que está dentro do parênteses, é 5. 1 mais 5, 6. Do mesmo jeito, do outro lado da igualdade, 1 mais 2 é 3, 3 mais 3, 6. Só para que vocês consigam visualizar. Só que por que a gente não utiliza número? Porque esses axiomas eles têm que funcionar para todos. A gente utiliza letras na matemática quando a gente quer provar algo, uma regra, que sirva para quaisquer números que você coloque. Para que sirva para quaisquer números. Então, se a gente utilizar letras, utilizar números, eventualmente vai dar certo para alguns números e não vai dar certo para outros. Quando a gente utiliza letra para representar os números, o que nós estamos querendo atingir? Eu estou querendo mostrar que isso é válido para qualquer número que eu coloque ali dentro. Por isso que a gente trabalha com letras aqui, tá bom? Então, nós temos axiomas da adição, eu vou colocar os da multiplicação, e aí, no exercício, vocês vão ter um entendimento melhor do que nós estamos buscando fazer. Da multiplicação, vai aparecer os mesmos, né, U e V, e vai aparecer alfa e beta. Eu já vou falar o que significa esse alfa e beta. Alfa vezes beta vezes U é igual a alfa beta vezes U. Tá? Aqui vai aparecer U e vai aparecer V, que vai continuar sendo vetores. Vai aparecer alfa e beta, que são números reais, tá? São números reais. Ou seja, toda vez que aparecer um alfa e um beta, nós vamos estar nos referindo aos números reais. Qualquer número poderia estar inserido aqui. Toda vez que aparecer U, V ou W, nós estamos falando de vetores, né? Então, falando de vetores em duas dimensões, vetor em duas dimensões tem duas coordenadas, né? X e Y. O vetor ele sempre tem uma coordenada. Se for em três dimensões, x, y, z e assim por diante. Mas a gente vai trabalhar apenas em duas dimensões por enquanto, tá? O segundo axioma da multiplicação, alfa mais beta vezes u é igual a alfa u mais beta u. Aqui é o famoso chuveirinho, né, na multiplicação que a gente faz. Então a gente vai provar, tá vendo? Matematicamente é isso aqui que acontece. Nós vamos provar para ver se a condição de existência de um conjunto, se ela satisfaz os axiomas. Se satisfazer, vai ser um espaço vetorial. Eu vou escrever a definição para espaço vetorial já, tá? Terceiro axioma. Alfa vezes U mais V é igual a alfa U mais alfa vezes o V. E o quarto axioma, 1, que é o elemento neutro, vezes U, tem que ser igual ao próprio U. Beleza? Então, nós temos aqui os 8 axiomas que nós temos que provar. A definição, então, já que nós agora conhecemos os axiomas são o que, então? Condições. Axioma é uma condição matemática para que aconteça alguma coisa, para que seja validado alguma coisa, né? É mais ou menos como se você estivesse fazendo uma prova de um concurso, uma prova, um teste, por exemplo, médico. Você passa no concurso e tem uma das etapas é a prova médica, né? Então você vai ser submetido a uma bateria de exames para ver se você está de acordo, fisicamente falando, se você está de acordo e satisfaz as condições para ser aprovado no concurso. É isso aqui mais ou menos. Nós temos 8 condições. Então nós vamos pegar um conjunto de vetores e vamos submeter a essas 8 condições. Se o conjunto satisfazer as 8 condições,
ótimo, ele é um espaço vetorial. Se não satisfazer, ele não é um espaço vetorial. Então, para que seja espaço vetorial, então um conjunto, essa é a definição de espaço vetorial. Definição. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos escrever uma definição bacana. É um conjunto de vetores o qual submetido aos axiomas satisfaz a condição de existência. Então é isso aí, é uma definição, mas não se preocupem com a definição. A gente vai ter mesmo matematicamente aqui provar se é ou não. Então é isso aí. A gente pega um conjunto muito... vamos tentar ficar da forma mais fácil possível para vocês entenderem. Então eu tenho um conjunto, esse conjunto ele é formado por vários vetores, infinitos vetores. A lei de formação, a condição de existência desse conjunto, esse conjunto ele foi construído de acordo com algumas regras específicas desse conjunto. Nós vamos submeter esse conjunto com as suas regras de existência a esses 8 axiomas. Se satisfazer os 8, é um espaço vetorial. Se não satisfazer os 8, se satisfazer 7, mas um der errado, já não é espaço vetorial. Beleza? Vamos ver isso aqui então, num primeiro exercício aqui, a gente vai fazer para que vocês consigam observar certinho como que a gente faz isso aqui. Então o exercício aqui vai falar o seguinte para nós, ó. Dado o conjunto Vzão, pertencente aos reais em duas dimensões, para mostrar que nós vamos trabalhar com duas dimensões aqui por enquanto, onde a coordenada desses vetores, os vetores que fazem parte desse conjunto, x e y, tal que x e y pertence também aos reais. Então vamos observar aqui, ó, dado o conjunto, geralmente vai aparecer assim, essa aqui é uma nomenclatura literal, isso aqui a princípio só está falando para nós que é um conjunto em duas dimensões, o conjunto chama V, Vzão, ele pertence ao R2, o que é o R2? O R2 são os números reais em duas dimensões, as coordenadas que fazem parte desse vetor, desse conjunto de vetores, eles são compostas por duas coordenadas, porque está em duas dimensões, certo? X e y, aonde esses números x e y pertencem aos reais. Isso aqui não se importa, não precisa se preocupar com essa nomenclatura matemática, tá? Então, dado o conjunto, vamos escrever aqui, constituído sob as regras. Então vamos colocar as regras aqui. Esse conjunto ele foi construído com duas regras. x1 e y1, quando somado com x2 e y2, deu igual x1 mais x2, y2. E a segunda regrinha, quando nós temos um alfa multiplicando uma coordenada qualquer, ele vai ser alfa vezes x e alfa vezes y. Bom, agora nós vamos trabalhar aqui. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Primeiro,
que nós temos, né, você já está lá enraizado em vocês, como que a gente faz soma de vetores, né? Então, se eu, assim, vou chamar essa observação aqui, como que a gente soma vetor de forma normal? Tem um vetor x e y, estou somando com o vetor a, b. Como que a gente faz uma soma de vetor? A gente soma coordenada com coordenada. Então, a primeira coordenada com a primeira, normalmente é assim, né? X mais a. E a segunda coordenada vai ser y mais b. Aí, se você tem dificuldade em fazer soma de vetor tradicional, você tem que voltar a estudar. Isso aqui geralmente você estuda lá no primeiro período, em Física 1, você estuda no primeiro período em Fundamentos de Cálculo, estuda em Geometria Analítica, são o básico de vetor. E quando a gente multiplica um número por um vetor, um alfa vezes um vetor qualquer, x e y, matematicamente você multiplica pelos dois, né? Então fica alfa x mais alfa e alfa y. Então isso aqui é o básico de soma de vetores e multiplicação de um vetor por um escalar, por um número qualquer. Beleza? Então tá aí. Se você precisar voltar lá atrás para você relembrar tudo isso aqui, aí você pode pesquisar na internet, você pode voltar lá, se você ainda tiver seus livros das disciplinas, videoaulas no YouTube. Tem muito, isso aqui é tranquilo, tá? Não se preocupem com isso. Só que, o que acontece? Esses conjuntos, né? Esse conjunto que o exercício me deu, a lei, ele tem duas leis de formação. Ele tem uma lei para soma, ou seja, está falando que todos os vetores que compõem esse conjunto, eles foram construídos de acordo com essas duas leis. A primeira lei fala o seguinte: quando você soma um vetor com o outro, aqui representado por x1, y1 e x2, y2, acontece o seguinte: normalmente, matematicamente, o que seria o normal? Aqui a gente vai ter que esquecer o normal da matemática, entendeu? Normalmente, qual que seria o certo quando a gente vai fazer soma de vetor? A primeira coordenada teria que ser x1 mais x2. Aqui ficou sendo x1 mais x2. Beleza? A segunda coordenada tinha que ser a segunda mais a segunda aqui. Só que esse conjunto, quando você fez essa soma, ficou só a segunda. Ah, professor, mas isso aqui está errado. Não. A gente sabe que matematicamente isso aqui não está certo, mas esse conjunto foi construído dessa forma. Entendeu? Esse conjunto foi construído dessa forma. Então, nós vamos ter que provar em qual axioma que isso aqui, de certa forma, vai dar errado. Entendeu? Quando eu observo essa lei de formação, eu já observo e falo, nossa, aqui tem algum problema. Esse conjunto foi criado de forma errada. Foi criado de forma errada? Possivelmente foi criado de forma errada. Eu vou ter que provar onde que foi criado de forma errada. É mais ou menos igual a construção. Imagina que você pega uma obra que está com patologia. Você chega lá na casa, aí só olha uma puta rachadura lá. O que você fala? Na primeira coisa que você fala na tua cabeça, para você mesmo, é que tem um erro. Vai ter um erro. Agora nós vamos descobrir. Então você vai pegar, quando você estudou no curso de engenharia, patologias e tudo mais, você sabe que tem um protocolo a seguir para você identificar por que está acontecendo aquela patologia. Aonde é que está o erro. E é isso que nós vamos fazer aqui. Exatamente isso, só que nós vamos fazer aqui na matemática. No segundo, segunda lei de formação desse conjunto, e aí o conjunto pode ser duas, uma, três, quatro, enfim, cada exercício vai te dar a lei de formação. Normalmente, uma lei de formação para soma, uma lei de formação para multiplicação. Para segundo, quando eu multiplico um número por um vetor, esse número vai multiplicar a primeira coordenada e esse número vai multiplicar a segunda. Aqui está ok. Já estou observando aqui a lei de formação para multiplicação está ok. Agora eu já vi que tem um problema na lei de formação da soma, porque a segunda coordenada não está seguindo o que deveria ser. Aqui deveria ser y1 mais y2, mas não é. Esse conjunto foi construído errado. Eu já sei disso, só observando a lei de formação. Agora, o que eu vou ter que fazer?
eu vou ter que provar todos os axiomas. Então, prestem atenção para vocês entenderem certinho. Provou um axioma, você vai conseguir provar todos. Cada exercício vai ser diferente um do outro, porque cada exercício tem uma lei de formação diferente. E aí a gente vai usar isso aqui, ó. Prestem atenção. Vem comigo, para tudo que você está fazendo, para você pegar aqui, senão você vai se perder, tá? O primeiro axioma, então, que nós vamos provar é o da adição. Então, a gente vai colocar aqui, o primeiro axioma que nós vamos provar é o da adição. Deixa eu subir a tela aqui, eu tenho todos eles aqui. Então, o primeiro axioma da adição, ele fala o seguinte. U mais V mais W tem que ser igual a U mais V mais W, tá? Eu sei, lá em cima eu escrevi para vocês que todo U, V e W são vetores, não é? São vetores. Então eu vou chamar de letras, né? Eu vou falar que o U vai ser o x1, y1, a coordenada do U. Se eles são vetores, nós estamos falando que são duas dimensões, então eu tenho que atribuir letras para eles. Você pode chamar de A e B, C e D, E e E, a letra que você quiser. Eu chamo x1, y1, o U. O V eu chamo de x2, y2. E o W eu chamo de x3, y3. Beleza? Então a gente vai substituir. Para o primeiro axioma, então vem comigo. Primeira coisa que eu vou fazer é substituir aqui. Ó. Então eu vou criar aqui um colchete. O vetor U nós chamamos de x1, y1. E o vetor V nós chamamos de x2, y2. Beleza? Fechei aqui. Mais o W, que é o x3, y3. Nós vamos fazer um lado da igualdade, depois a gente faz o outro. Agora observem, não tem uma soma aqui dentro? Ó? Não tem uma soma aqui? Eu vou ter que somar isso aqui. E para somar isso aqui, nós vamos ter que seguir a lei de formação do exercício. Na sua cabeça, você vai ter uma vontade imensa de somar isso aqui e fazer x1 mais x2, vai ser a primeira coordenada, y1 mais y2. Só que esse conjunto não somou desse jeito. Lembra que nós falamos aqui, ó, que nós achamos um erro aqui? A lei de formação para a soma, para esse conjunto, cada exercício é de uma forma diferente. Para esse conjunto, a gente vai ter que seguir a maneira que o conjunto nos deu aqui para somar. Entendeu o segredo de fazer esses exercícios? O segredo é você não se prender ao que você sabe de matemática, ao que você aprendeu de soma de vetor. O segredo é você não se prender. Você vai ter que seguir a regra do exercício, a lei de formação do exercício. Então, observem comigo. Quando ele fez uma soma, a primeira coordenada, que está aqui em roxo, ó, foi a soma do primeiro vetor mais a primeira coordenada do segundo vetor. Então, primeiro mais primeiro, não foi? Aqui nós vamos fazer isso também. Primeiro, x1 mais primeiro, x2. Tá vendo? Certinho? Passo a vírgula aqui. Já para o segundo, ó, para o segundo foi apenas y2. Isso significa o quê? Foi apenas o segundo da segunda coordenada. Qual que é o segundo aqui da segunda coordenada nossa? É o y2, tá vendo? Então, aqui vai ser y2. Seguimos a regra de formação do exercício. Beleza? Nós vamos ter que somar agora com x3, y3. Então, vamos fazer essa soma? Quando a gente soma, seguindo a regra de soma do exercício, a primeira coordenada não é a soma da primeira do primeiro, mais o primeiro do segundo. Então, aqui vai ser a soma do primeiro, é tudo isso. E o primeiro do segundo, é isso aqui. Então, vai ser tudo isso aí, ó, x1 mais x2, que é o primeiro aqui, risquinho em preto, mais o x3. Tá vendo? A gente não pode se prender a x1, x2 e x3. A gente tem que seguir o que o conjunto está me falando. É a posição. Quando você for somar, você vai pegar o primeiro da primeira coordenada, mais o primeiro da segunda coordenada. Perfeito. É o que nós estamos fazendo. Nós pegamos aqui o primeiro elemento
da primeira coordenada mais o primeiro elemento da segunda coordenada. E para fazer a segunda coordenada da soma, laranjado, é somente a segunda. E aqui a segunda nossa é o quê? Y3. Então a segunda vai ser Y3. Beleza? Entendeu o esquema? É posição. É olhar e usar a regra que o exercício está te propondo. Agora vamos fazer o outro lado da igualdade e ver se vai satisfazer. Do outro lado agora o U, coordenada U, que é x1, y1, mais, ele inverteu ali a posição, né, dos parênteses, então agora o V, que é x2, y2, mais o W, que é x3, y3. Beleza? Então é o seguinte, vejam bem. Aqui nós vamos manter o x1 e o y1, que é a coordenada U. Nós não vamos mexer com ela ainda, vamos somar primeiro a segunda aqui. Quando a gente faz a soma, seguindo esse exercício, a primeira coordenada da soma é o primeiro mais primeiro. Então a gente já vai fazendo primeiro mais primeiro, que agora o primeiro é x2 e o primeiro ali é x3. E a segunda coordenada é somente a segunda coordenada, o segundo elemento daqui da segunda coordenada. Qual que é ele aqui agora? É y3. Ah, professor, mas lá em cima está y2. Eu não vou olhar se é y1, y2, y3. Eu vou olhar qual que é a posição. Nós pegamos aqui que estava em verde. Ó, esse cara aqui. Ó, então é só o segundo elemento da segunda coordenada. Aqui nós estamos pegando o segundo elemento da segunda coordenada. E quem está aqui? y3. Então é ele. Beleza? Agora vamos fazer mais essa soma. Quando a gente soma, a primeira coordenada da soma é primeiro mais primeiro. Ó. Então, x1 mais x2 mais x3. E a segunda coordenada, y1 mais y3. Teoricamente, mas usando esse exercício aqui, esse conjunto, é só o segundo elemento da segunda coordenada. Qual que é o segundo elemento da segunda coordenada? y3. Olha que interessante. Satisfaz a igualdade? A primeira coordenada tem que ser igual à primeira. Ela é igual à primeira? É. A segunda coordenada tem que ser igual à segunda. Elas são iguais? São. Então, o primeiro axioma satisfaz. Nossa, professor, mas nós não vimos que tinha um erro lá na soma? Tinha um erro lá na soma. Esse conjunto ele foi construído, matematicamente falando, teve um erro. Mas pelo primeiro axioma está válido. Nós temos que provar 8 axiomas. Tá bom? Então o primeiro deu certo, satisfaz a igualdade. Então o primeiro está ok. Nós vamos ter que achar onde está. É igual quando você chega na tua obra lá e aí você vai caçar onde está o erro. Imagina. Não é verdade? É igual, imagina que você chega numa obra e tem um erro na tubulação hidráulica. E aí, como é que você vai fazer? Você tem que sair caçando onde está o erro na tubulação hidráulica, né? Você quebra aqui, quebra ali. Às vezes você tem algum aparelho que te ajuda, mas normalmente o que o pessoal faz? Quebra aqui, quebra ali, é mais ou menos isso. A gente vai ter que procurar. Temos 8 axiomas para tentar achar quais que estão dando erro. E aí você precisar pausar, reassistir, voltar ao vídeo para assistir de novo, você fica à vontade, tá? A vantagem da aula gravada é isso aí. Você pode voltar, pode pausar, pode fazer, pode copiar no seu tempo, tá bom? O segundo axioma que nós vamos fazer então, ele fala o seguinte para nós. O segundo axioma fala o seguinte para nós. U mais V é igual a V mais U. Então nós vamos usar aquela mesma regra lá, tá? Então, deixa eu colocar aqui, para aproveitar o nosso espaço. Eu vou substituir o U e o V. Então, nós já chamamos o U de x1, y1. Chamamos o V de x2, y2. A gente vai repetir isso aqui. De novo, eu vou fazer um lado da igualdade, depois faço o outro, para não confundir. Aqui é só uma soma simples, somando, seguindo a regra do conjunto. Como que a gente faz? A soma, a primeira coordenada da soma é primeiro mais primeiro, não é? Então, a gente vai fazer primeiro mais primeiro, x1 mais x2, é esses que estão aí nas posições. E a segunda coordenada é apenas o segundo elemento do segundo.
Então, apenas aqui o y2. Pronto. Do outro lado da igualdade agora. V mais U. Então, vamos fazer. O V é x2, y2. E o U é x1, y1. Somando, quando a gente faz a soma, como é que acontece a soma? O primeiro elemento aqui da soma é o primeiro elemento da primeira coordenada mais o primeiro elemento da segunda coordenada. Então, x2 mais x1, certo? E o segundo elemento aqui é qual? É apenas o segundo elemento da segunda coordenada, que agora quem está aqui nesse lugar é o y1, então vai ser ele. Tá vendo? Por isso que eu falei para não se prender a y1 e y2. Você vai olhar a posição. Quem que está naquela posição? É esse que vai ser. Essa igualdade é válida? x1 mais x2 é igual a x2 mais x1. Está só invertido ali a soma. 2 mais 1 é igual a 1 mais 2. Não tem problema. Entretanto, olhem aqui. y2 não é igual a y1. Então, isso aqui é diferente. Então, esse aqui não satisfaz. Achamos um problema desse conjunto. Só por esse axioma que não satisfez, nós já conseguimos provar que não é um espaço vetorial. Nós já conseguimos provar. Tá vendo? Tem como você deduzir que o primeiro vai dar certo, não vai dar certo? Não. Só fazendo exercício para poder saber. Tá joia? Professor, se eu estiver fazendo o trabalho e eu estou fazendo lá e fiz o segundo axioma, já deu errado, né? Eu preciso fazer todos? Se o exercício perguntar para você se é ou não espaço vetorial, apenas achando um axioma que não deu, já está provado. É interpretação, né? Então já não precisaria fazer todos. Agora, se o exercício falar para você, ó, dado o conjunto tal, feito sobre essas condições, faça todos os axiomas, prove todos os axiomas e veja qual não satisfaz. Aí você tem que fazer todos. Depende do enunciado. Tá joia? Só que, se for, por exemplo, de marcar X, né, a prova vai ser online. Pensando agora já na prova. A prova é online. Como que vai ser, professor, na prova? Nós não vamos ter tempo de fazer um exercício desse. São 8 axiomas, nós fizemos só 2, levamos 10 minutos para fazer 2 só. Alguma coisa ele vai te perguntar, vai ter opções de marcar. E você vai ter que ver o que ele está te perguntando para marcar. Talvez precise fazer talvez precise provar um axioma específico. Aí a gente vai observar, tá joia? Vamos para o terceiro axioma. O terceiro axioma agora da adição. O primeiro axioma ele é maiorzinho da adição, mas o segundo, e o terceiro e o quarto são bem pequenininhos. Esse é o U mais 0 igual a U. Então vamos fazer aqui, ó. O U a gente sabe que é x1, y1. O 0 ele está sendo representado para nós aqui como um elemento neutro, né? Então qual que seria o elemento neutro vetor? Seria 0 e 0, né? Então a gente vai ter que somar e ver se dá igual a U, certo? A gente vai ter que somar e ver se dá igual a U. Tá? O 0 aqui está sendo representado pela coordenada inicial, né? O 0 aqui no caso, ele tá sendo representado pela coordenada inicial aqui, tá bom? Então vamos lá, quando a gente faz a soma seguindo a regra do exercício, quando a gente faz a soma, a primeira coordenada da soma é o primeiro mais o primeiro, então x1 mais 0. E a segunda coordenada da soma é só o segundo elemento aqui do segundo, então deu 0. Então, fazendo essa soma, x1 mais 0 é x1, ficou x1 e 0. Isso é igual a U, que é x1, y1? É igual? Deu igual ou não? Deu não, né? Tá vendo? Então, não satisfaz também. É mais um axioma que não deu certo. Mais um axioma que não deu certo. Tá vendo como que é? A gente vai achando os erros, ó. Então, o quarto axioma, para a gente fechar os da adição, U mais o menos U tem que ser igual a 0. Então, a gente vai ter que somar com o seu inverso, né? Então, o U nós estamos chamando de x1, y1.
somando com o seu inverso, o inverso de um vetor são os mesmos, só que com as coordenadas negativas. Então, seria menos x1 e menos y1. Tá joia? Ou você pode colocar o menos ali, enfim, não vai fazer tanta diferença. Então, vamos ver aqui. Quando a gente soma, as coordenadas da soma vai ser primeiro mais primeiro. Então, x1 menos x1, porque tem um menos ali. E a segunda coordenada é apenas o segundo elemento aqui, ó, então, menos y1. x1 menos x1 dá 0 e menos y1. Isso foi igual à coordenada 0, 0? Isso é igual à coordenada 0, 0? Não é igual, então não satisfaz também. Então, na soma, nós já tivemos 3 axiomas que não foram satisfeitos. Tá vendo? Então, tem 3 axiomas aí para vocês. Beleza, pessoal? Tá vendo? A hora que a gente começa a fazer, a gente vai pegando o jeito. Então, o segredo é o quê? O segredo é você não se prender às regras que a gente está acostumado. Aqui em espaço vetorial, é isso mesmo, confunde a cabeça da gente. Mas na hora que você começa a treinar, você vai encontrar a sua maneira de fazer o exercício. Tá? Então, volta a chamar a atenção antes da gente fazer da multiplicação. Cada exercício vai te dar condições, cada exercício vai te dar regras de construção desse conjunto, regras diferentes. E aí você vai ter que, toda vez que tiver uma soma, usar a regra que o exercício te deu para a soma. Se ele te deu alguma, né? Se ele não tiver dado, você soma normal. Entendeu? Mas aqui ele deu uma regra para a soma, então a gente tem que usar essa regra. Agora vamos fazer o da multiplicação e vamos usar a regra da multiplicação que ele deu. Opa, fugiu aqui um pouquinho. Deixa eu reposicionar a tela. Então tá bom. Vamos agora, vou até passar um risco aqui, ó. E vamos agora para o primeiro axioma da multiplicação. Então, multiplicação, primeiro axioma, alfa vezes beta vezes u. É a mesma coisa que alfa vezes beta vezes u. Então, vamos escrever aqui, ó, o alfa vezes o beta, que está multiplicando o u, que é x1 e y1. É a mesma coisa que... Vamos fazer desse lado primeiro, né? A regrinha para multiplicação que esse exercício deu foi o seguinte. Eu vou colocar ela embaixo aqui para ficar melhor para a gente ver. Ó. Alfa vezes x e y ficou alfa x, alfa y. Ou seja, a regra para multiplicação é o que de fato a gente conhece na matemática, né? Quando eu tenho um número multiplicando um vetor, a gente multiplica o número pela primeira coordenada e o número pela segunda. E está seguindo certinho aqui. Então, eu acredito que todos os axiomas da multiplicação vão dar ok, mas eu preciso provar, preciso testar para saber. Tá joia? Então, primeiro vamos multiplicar o que está dentro do parênteses, que é o beta. O beta e o alfa é tudo a mesma coisa, estão representando números, né? Então, beta vezes x1 fica beta x1 e beta xy1, tá vendo? E tem o alfa multiplicando. Beta x1 continua sendo a primeira coordenada, beta y1 continua sendo a segunda coordenada aqui, né? O segundo elemento aqui da coordenada, vamos dizer assim. Beta vezes, alfa vezes beta x1, a gente vai seguir a regra. Então, o alfa vai multiplicar pelo primeiro e alfa vai multiplicar pelo segundo. Então, vai ficar alfa beta x1, alfa beta y1. Beleza? Então, fizemos as multiplicações. Do lado de cá, alfa vezes beta, um número vezes outro número, continua sendo um número? Continua, né? Então, a gente vai tratar alfa, beta como se fosse um número qualquer. Beleza? Porque eles continuam sendo um número, né? Quando você multiplica um número por outro, ele continua sendo um número. Então, vai ficar alfa, beta vezes o x1, e esse número multiplica a primeira coordenada? Multiplica. O número está multiplicando a primeira, o número está multiplicando a segunda. Então, a gente vai usar todas as regras da multiplicação, isso. Então, alfa, beta, x1 multiplicou a primeira, alfa, beta, y1 multiplicou aqui o segundo elemento também. Deu igual? Deu, né? Ok, satisfaz o primeiro axioma da multiplicação. Vamos para o segundo axioma da multiplicação. Então, da multiplicação, nós temos aqui o segundo axioma. Vamos pegar ele aqui para a gente fazer.
Tá? Então, vai ser agora aqui, ó, alfa mais beta vezes U, alfa U mais beta U. Substituindo aqui esse lado, ó, alfa mais beta, quando eu somo um número com outro, continua sendo um número? Continua, não continua? Então, aqui para a primeira coordenada, a gente vai multiplicar alfa mais beta vezes x1. Então, fica alfa x1, já fazendo a distribuição, ó, mais beta x1. Beleza? O alfa mais beta é a mesma coisa que fosse só alfa ou fosse só beta, porque quando eu multiplico um número, quando eu somo um número com o outro, 2 mais 2 é 4. Continua sendo um número. Então, o alfa está representando, aqui ó, na regrinha do exercício, ele está representando todos os números reais. Então, ele se enquadra. A gente tem que multiplicar pelo primeiro elemento e multiplicar também pelo segundo elemento. Ó. Então, vamos fazer a distribuição com o segundo aqui também. Beleza? Ficou assim, então. Agora, vamos ter que fazer do lado direito aqui para ver se vai dar certo. Ó. Primeiro, a gente vai fazer alfa vezes a coordenada, depois beta vezes a coordenada e depois, no final, somar, para ver se vai dar certo. Tá? Então, a multiplicação seguindo a regrinha do exercício fica alfa x1 e alfa y1. E aqui fica beta x1, beta y1. Ah, professor, mas não tem beta na regra do exercício. Mas o alfa e o beta é a mesma coisa. O alfa está representando qualquer número real. O beta está representando qualquer número real também. Mas eu tenho essa soma, eu tenho que fazer essa soma. E para somar, opa, apareceu uma soma. Eu tenho que somar que jeito? Seguindo a regra da soma do exercício. A primeira regrinha que ele deu lá. Então, a regra da soma, quando tiver soma de vetor, o que, que a gente faz? A primeira coordenada aqui é o primeiro mais primeiro. Então, alfa x1 mais beta x1. E a segunda coordenada é apenas o segundo elemento da segunda. Não é essa a regrinha do exercício? Então, a gente vai colocar. Satisfaz a igualdade? Primeiro aqui é igual ao primeiro. Segundo não é igual ao segundo. Ó. Então, é diferente, não satisfaz. Tá vendo que interessante? A regra de multiplicação do exercício, do conjunto, foi feita certinho. Mas dentro da multiplicação, de acordo com os axiomas da matemática, dentro da multiplicação, você precisa fazer soma. Né? Tá vendo aqui? Ó, tem uma soma dentro do axioma da multiplicação, do segundo. Então, se existe um erro de formação lá na soma no conjunto, vai respingar aqui nos axiomas da multiplicação também. Então, tem que fazer todos. Não dá para você falar, eu acho que é isso. Não, você tem que fazer e provar. Tá bom? Vamos fazer o terceiro aqui, ó, nesse espaço, que dá espaço para a gente fazer o terceiro aqui. Vamos colocar o terceiro axioma aqui. O terceiro é alfa vezes U mais V é igual a... Deixa eu baixar um pouquinho a tela aqui. É igual a alfa U mais alfa V. Então, beleza. Aqui está aparecendo o terceiro axioma. Primeiro, uma soma. No terceiro axioma da multiplicação também tem soma de vetor. Ó. Então, não tem jeito. A gente vai ter que fazer todos. y1 mais y mais v, que é yx2, y2. Vamos fazer. Primeiro, eu tenho que fazer o que está dentro dos parênteses. Então, eu deixo o alfa aqui e vou fazer a soma. Soma de vetor, de acordo com esse exercício. A primeira coordenada é primeiro mais primeiro, x1 mais x2. E a segunda coordenada do vetor, da soma, é apenas o segundo elemento. Então, aqui y2. Para a multiplicação, o alfa multiplica os dois, né? Tanto o primeiro elemento quanto o segundo. Então, aqui vai ficar alfa x1 mais alfa x2. Né? Tem uma soma aqui no primeiro elemento, então tem que fazer a distribuição. E o segundo elemento, alfa y2. Agora, tem que fazer o outro lado aqui para ver se dá certo. Então, vamos fazer o outro lado aqui para ver se dá certo.
alfa vezes o U, que é x1, y1, mais o alfa vezes o V, que é x2, y2. Multiplicando, então o alfa multiplica os dois elementos da coordenada. Aqui também, alfa x2 e alfa y2. E para a soma, agora soma tem que seguir a regra do exercício de soma. Soma é primeiro mais primeiro, então fica alfa x1 mais alfa x2. E o segundo elemento aqui da soma é o segundo elemento aqui da segunda coordenada, alfa y2. Bateu a igualdade? Olha que interessante. Aqui tem uma soma, mas aqui bateu. Tá vendo? Eu tenho certeza que vocês pensaram que quando viram essa soma aqui, ó, tem soma aqui de vetor dentro do axioma da multiplicação. Todo mundo achou que nós identificamos que tinha erro de soma nesse conjunto. A gente achou que fosse dar, mas esse aqui, mesmo com o erro de soma, deu. Esse axioma aqui bateu. Agora vamos ter que ver, né? Tem uns que bate, outros não. O primeiro bateu, o segundo não bateu. O terceiro bateu. Vamos ver o quarto? Tá vendo que interessante? Então vamos voltar aqui para baixo aqui. Vamos fazer o quarto axioma aqui da multiplicação. Ele é o elemento neutro, número 1, multiplicando o vetor U. Tem que ser igual ao vetor U. Então, 1, que é um elemento neutro, né, vezes o vetor U, que é x1, y1, tem que ser igual a U. Quando a gente multiplica, a multiplicação de vetor, a gente está multiplicando, o 1 é um número normal, então a gente segue a regrinha do alfa. Né? O U não é um número? É um número. Então a gente vai ter que seguir a regrinha do alfa. A gente multiplica ele pelo primeiro, 1 vezes x1 dá x1, e multiplica ele pelo segundo, porque na regra de multiplicação desse exercício, ele está multiplicando os dois elementos da coordenada. 1 vezes y1, y1. É igual? É igual. Então, satisfaz esse aqui, ok. Então, da multiplicação, apenas o segundo não deu. Apenas o segundo deu erro, né? Então, quais axiomas que não satisfaz, né? Se a gente for dar uma olhada geral, ó, da adição, o primeiro deu ok, o segundo, o terceiro e o quarto da adição não deu ok. Da multiplicação, apenas o segundo axioma não deu, né? Os outros todos deram ok. Beleza, meus queridos? Então tá aqui, tá? Vou deixar a tela maiorzinha um pouquinho aqui para vocês que estão copiando aqui a segunda parte. Então isso aqui é espaço vetorial, tá? A gente vai parar por aqui. É um pouco confuso, mas a gente começa a fazer, começa a melhorar um pouco. Então eu queria pedir para que vocês assistissem a aula com tranquilidade, volta, né, refaz, vê se está dando certo o seu, assiste novamente, porque é importante entender isso, tá? Eu vou deixar um exercício para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui o exercício que eu vou postar lá para vocês. O exercício que estou postando para vocês é esse exercício aqui de espaço vetorial, é um exercício apenas, para não ficar muito grande. Tá? Então aqui é um conjunto, uma lei de formação, né? Pertence ao conjunto V, que pertence ao R2, x e y pertence aos reais. Então essa é nomenclatura de exercício mesmo, apenas falando que está em duas dimensões. Aqui ele já está te falando, não é espaço vetorial, sob essas condições específicas. Aí ele está falando para você, prove e mostre quais comprovam o que diz enunciado, que não é espaço vetorial. Olha para vocês verem aqui, ó. A primeira tem duas regrinhas também, uma de soma e uma de multiplicação. A da soma, ó, a primeira coordenada da soma é primeiro x1 mais x2. Já na segunda coordenada, normalmente seria y1 mais y2. Aqui ficou y1 mais x2. Ele pegou o segundo elemento e o primeiro aqui. Bagunça, misturou tudo. Toda vez que for ter soma, você vai ter que seguir essa regra. E da multiplicação, o alfa multiplicou só o primeiro elemento. O segundo não foi multiplicado pelo alfa.
Então, observando, nós já sabemos que tem erro. A gente já sabe que não é espaço vetorial. Agora vamos provar quais são esses axiomas, tá? Vocês vão fazer todos esses axiomas aqui. Lembrando, pessoal, dia das dúvidas, plantão de dúvida é sábado. Então, vai ter dúvida? Vai ter dúvida. Sábado, 9 horas da manhã, estarei online de novo. Né? Esse sábado ninguém entrou, fiquei até 9h20 online, esperando para ver se alguém entrar para tirar a dúvida. Não entrou. Então, não adianta mandar dúvida durante a semana, que eu não vou responder. Eu vou responder no sábado online. Tá? Então, sábado, 9 horas, eu estarei online à espera de vocês para a gente tirar dúvidas sobre isso aqui. Precisa fazer o exercício, eu sei que vocês conseguem aí compartilhar, não tem problema, um ajuda o outro, não me importo com isso aí não. Agora vai ter a prova, vai cair exercício desse na prova, você precisa fazer, tá bom? Então, espero que vocês assistam, façam atividade para a gente tirar a dúvida disso aí sábado, beleza? Lembrando que quinta-feira eu volto a postar mais uma aula. Essa é um complemento de espaço vetorial que vai ser transformação linear. Tá? Então eu não vou falar nada sobre isso agora, deixa para quinta-feira, mas já adiantando que é um complemento. Então, se é um complemento, você vai precisar saber entender o espaço vetorial para entender também a transformação linear, senão não vai. Beleza, meus queridos? Fiquem em paz, fiquem com Deus, tá? Lembrando, galerinha, qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição de vocês, tá? Em relação à faculdade. Em relação ao curso, nós temos um dia específico para nós, para a gente ficar online, a gente bater papo, a gente tirar dúvida, enfim, no sábado eu estou à disposição de vocês, tá? Mas vocês têm meu WhatsApp, se precisar alguma dúvida, podem mandar mensagem, tá? Fiquem com Deus, se cuidem e nos vemos por aí. Valeu, um abração para vocês.